prezados alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina História da Educação. Eu sou a professora Marcele Cunha e hoje nós teremos a aula da Unidade 1, Fundamentos da História da Educação e Perspectivas para a Formação Docente. Nesta aula de hoje, nós trataremos principalmente dos seguintes tópicos. Primeiro, conceitos e concepções que fundamentam a disciplina História da Educação e ainda a importância da História da Educação para a formação docente. Primeiro, iniciamos com uma reflexão. Por que estudar a História da Educação? O processo de educação do homem foi fundamental para o desenvolvimento dos grupos sociais e de suas respectivas sociedades, razão pela qual o conhecimento de sua história e experiências passadas é essencial para a compreensão dos rumos tomados pela educação do presente. Então, o principal motivo em que o educador precisa estudar a história da educação é para que ele tenha consciência da sua prática, do seu trabalho pedagógico e do sentido da sua própria profissão. Para o estudo da história da educação, é muito importante que a gente consiga compreender os fundamentos dessa disciplina. Então, dentro dos principais fundamentos da disciplina História da Educação está o conceito de história. E nós temos principalmente dois conceitos de história. Segundo Bloch, a história é a ciência que estuda o homem no tempo, e tudo que o homem produziu ou influenciou é um artefato passível de ser historicizado. Ainda segundo Borges, a história é a história do homem, visto como um ser social, vivendo em sociedade. Ou seja, a história é aquilo que o homem produz em seu convívio com a sociedade ao longo do tempo. Mas nós temos também um segundo conceito de história, que é esse revelado por Aranha, que diz o seguinte: a história resulta da necessidade que o homem tem de reconstituir o passado, relatando e interpretando os acontecimentos em uma ordem cronológica e por meio da seleção daqueles considerados relevantes. Então, gente, segundo esses autores, a gente pode concluir que a história ela tem dois sentidos. O primeiro é a ação do homem em sociedade ao longo do tempo, então só é história, só pertence ao conhecimento histórico aquilo que foi produzido pelos seres humanos. E em segundo lugar, a história também é o relato que o ser humano faz de suas atitudes, de suas mudanças ao longo da história. Então, a seleção dos fatos e a narrativa desses fatos que o homem produziu ao longo da sua história também faz parte da história. Bom, mas se a história é o estudo do homem em sociedade, quem é o homem? O que é que diferencia o homem dos outros animais? Bom, gente, o homem é um ser, é um animal, mas é um animal que produz. E é um animal que produz com consciência. O homem, além de modificar a natureza, ele pensa, ele raciocina nas modificações que ele vai fazer na natureza. E por isso ele é um ser racional. Além de ser um ser racional, ele é um ser social. O ser humano, ele modifica a natureza através do seu trabalho, ele aprende com esse trabalho e ele também repassa esses conhecimentos, repassa aquilo que ele aprendeu pela sua experiência à sua sociedade, às outras pessoas e através da educação. Por isso, o ser humano, o homem, é um ser que produz com consciência, é um ser racional, um ser social e é um ser que produz conhecimento. Esse conhecimento que o homem produz, ele é aprendido por toda a sociedade ao longo da sua história. Por isso, nós somos seres históricos. Nós temos a capacidade de acumular conhecimento, não somente o nosso, na nossa experiência individual, mas também o conhecimento de toda a sociedade. Pelo trabalho, o homem se autoproduz ao mesmo tempo que produz a sua própria cultura. Então, a cultura do ser humano são as modificações que o ser humano realiza no seu meio,
são as modificações que o ser humano realiza na natureza e que ele aprende com ela também. O homem é imerso na cultura da época e da sociedade em que vive. Toda a sociedade tem as suas características, e essas características elas são impressas na cultura de todos os seres humanos que fazem parte daquela determinada sociedade. Então, qual o sentido da palavra educação? Educação é o processo pelo qual uma pessoa ou um grupo de pessoas adquirem conhecimentos gerais, conhecimentos científicos, artísticos, técnicos ou mesmo especializados, com o objetivo de desenvolver sua capacidade ou aptidões. Além de conhecimentos, a pessoa adquire também certos hábitos e atitudes. Então, o processo pelo qual o ser humano absorve as características e a cultura da sociedade em que ele vive é um processo educacional. A educação, segundo Viana, ela tem dois sentidos, um sentido amplo e um sentido estrito. No sentido amplo, a educação representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano. E no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, a gente pode explicar de uma outra forma que a educação em sentido amplo é aquela educação que a gente aprende no dia a dia, no convívio com os nossos grupos sociais. E a educação no sentido estrito é a instrução, é a educação escolar institucionalizada, onde se procura desenvolver competências e habilidades. Mas a educação, ela também pode ser ainda mais ampla. Durkheim afirmava que a educação é um fenômeno social, chamando a atenção para o fato de que esse processo se configura por meio de relações estabelecidas dentro do próprio processo de ensino. Para Brandão, não há uma forma única nem um modelo único de educação. O ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional também não é o único praticante. Então, a todo momento, nós estamos vivendo a educação. A cada dia que passa na vida do ser humano, o ser humano consegue aprender alguma coisa e se educar. Outro aspecto importante, da conceituação de educação é que a educação também é responsável por manter viva a memória de um povo, a memória de uma sociedade. Pois, através da educação, nós temos um processo de criação, produção, socialização da cultura e do conhecimento produzidos pela humanidade por meio do trabalho. O objetivo da educação, numa perspectiva socializadora, é o de adaptar o indivíduo à sociedade, a conviver com outras pessoas. Do ponto de vista da emancipação humana, socializar o conhecimento elaborado pela humanidade na perspectiva da liberdade e na formação omnilateral do indivíduo. Então, a educação ela pode adquirir vários sentidos, dependendo da forma como ela é utilizada, dependendo da forma como cada sociedade reproduz esses valores e as suas ideologias por meio da educação. E a história da educação, então? Como é que se casa aí a história com a educação? A história da educação, gente, ela procura justamente estudar o fenômeno educacional que se desenrola no tempo. E logo, como se desenrola no tempo, como o fenômeno educacional é uma atitude humana entre humanos, a educação, logicamente, faz parte da história. As questões da educação são engendradas nas relações que se estabelecem entre as pessoas, ou seja, é o ser humano em sociedade. Tem como objeto de estudo a educação e suas relações com a sociedade, ou seja, a história da educação ela possui múltiplos objetos, não somente a educação ou a instrução escolar, aquela educação que é desenvolvida nas instituições escolares, mas sim os valores que perpassam essa educação também. No Brasil, essa disciplina já é estudada há bastante tempo nos cursos, principalmente nos cursos de formação de professores, que antigamente era o curso normal. Desde quando foi implantado o curso normal, lá na época do Império Brasileiro,
nós já tínhamos aqui um dos componentes curriculares, a história da educação. Então, é um importante componente na formação dos docentes, na formação dos professores. Isto por quê, gente? Por que a história da educação é importante na formação docente? Primeiro, porque através do estudo da história da educação, a gente conhece aquilo que a humanidade produziu e a gente procura compreender também por que aquele determinado conhecimento foi produzido em determinada época. Segundo lugar, fornece aos educadores um conhecimento do passado coletivo da profissão. Vocês, enquanto futuros professores, vocês não só vão saber o que se estudava em educação nas épocas passadas, mas vão saber também um conhecimento de como se formou, de como foi construída a própria profissão docente. Então, é um conhecimento do passado coletivo da profissão docente. Explica também que as mudanças ocorridas na nossa história se refletem no modelo pedagógico atual. Então, a pedagogia que vocês vão trabalhar, o formato de educação que vocês vão conduzir, ele é muito apoiado em toda uma história e em toda uma ideologia que foi construída ao longo do tempo. A história da educação ajuda também o docente a formar um critério de criticidade no processo educacional. Então, o docente que tem conhecimento de história da educação, ele não vai simplesmente reproduzir conteúdos em sala de aula, mas ele vai ter um conhecimento crítico do que ele vai reproduzir em sala de aula, de qual o sentido daquele conteúdo que ele vai trabalhar. A história da educação também instrumentaliza para as decisões no campo profissional. Então, todas as decisões, tanto decisões individuais do professor, quanto decisões enquanto classe docente, enquanto profissional, esse docente ele vai estar muito mais instrumentalizado para tomar essas decisões. E através do estudo da história da educação, o educador é capaz de se posicionar de forma consciente e não também somente reproduzindo aquilo que ele é instruído a reproduzir. Então, gente, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aprofundem o conhecimento da aula de hoje com a leitura do nosso fascículo e também com a leitura da nossa aula em PDF. Tá certo? Essas são as nossas referências básicas e complementares da nossa aula de hoje. No mais, eu desejo a vocês bom estudo e eu desejo que vocês tenham um bom desenvolvimento em nossa disciplina. Até mais, pessoal!